Irmãos, bom dia. Nessa manhã de hoje eu quero ler sobre e falar sobre o rei Manassés, que foi rei de Judá. E a história dele se encontra em 2 Crônicas 33, dos versículos 1 ao 20. Hoje eu vou ler apenas o versículo 13, e no final do versículo 13 que diz: Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Muitos não conhecem a história desse rei, porque ele não é um dos personagens mais famosos da Bíblia, porém a história dele é muito profunda. E eu gosto muito da história dele. Então, o rei Manassés começou a reinar com apenas 12 anos de idade. Ele reinou 55 anos em Jerusalém, no reino de Judá. Ele é filho de Ezequias. Muitos conhecem o rei Ezequias, aquele que orou e o Senhor enviou o seu anjo para derrotar os assírios. Sim, Manassés é filho do grande rei Ezequias. Porém, existe uma grande diferença entre Manassés e Ezequias, porque Ezequias, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Porém, Manassés, ele fez completamente o oposto do que seu pai fez, porque Manassés, ele adorou muitos ídolos, adorou o exército dos céus, ou seja, o sol, a lua, as estrelas. Ele fez estátuas para Baal e Aserá, que eram os dois principais deuses da época. Ele fez igual Acabe, rei de Israel, e fez estátuas, estatuetas e talvez até casas para Baal e Aserá. A Bíblia diz que Manassés foi um rei muito ímpio, porque ele adorou muitos ídolos. Ele se tornou feiticeiro, agoureiro, ou seja, ele previa desgraças, previa o futuro, que é isso que agoureiro faz. Ele se tornou feiticeiro, instituiu, ao invés de sacerdotes, ele instituiu adivinhos e feiticeiros durante o reinado dele. Ele fez muita coisa perversa. Se você quiser conhecer mais sobre a história de Manassés, você pode ler 2 Crônicas 33 e 2 Reis 21, que lá em 2 Reis 21 fala sobre a mensagem que os profetas enviaram para ele em nome do Senhor e como ele se fez de surdo para a palavra do Senhor. Agora em 2 Crônicas 33, a Bíblia já conta mais profundamente sobre a história de Manassés, porque a partir do versículo 11, a Bíblia começa a dizer e a contar sobre a história da redenção de Manassés, o que é algo muito profundo. É por isso que eu gosto da história de Manassés, porque depois de muitos males praticados, depois de muito sangue inocente que ele derramou, que a Bíblia diz que ele derramou muito sangue inocente, aí depois de muitas obras malignas que ele fez, a Bíblia fala que o Senhor levantou contra ele os exércitos, os príncipes do exército do rei da Assíria. Levantou esse exército contra Jerusalém e foi lá, invadiu Jerusalém, derrotou e levou o povo, o exército e o seu rei cativos. Assim como Nabucodonosor fez lá na frente, só que a diferença é que dessa vez eles voltaram bem rápido. Eu vou contar o porquê. A Bíblia diz que no seu cativeiro, o rei Manassés, ele se humilhou muito, orou demais ao Senhor. Ele se arrependeu bastante dos seus pecados. E é por isso que o Senhor ouviu as orações dele, porque ele se humilhou bastante, ele se arrependeu dos seus pecados. Aí o Senhor ouviu as orações dele e levantou ele, levou ele de volta para Jerusalém
e de volta para o seu reinado. Muito forte, né? E depois que o Senhor trouxe Manassés de volta para Jerusalém, ele fez o que era certo. Ele tirou da casa do Senhor as estátuas e os bosques que ele havia colocado. Ele tirou da cidade de Jerusalém todos os ídolos que ele havia colocado lá dentro e mandou ajudar ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém que servisse somente ao Senhor, que servisse e adorasse somente ao Senhor. Ou seja, a história de Manassés é uma história linda de redenção, porque depois de muito pecar, derramar muito sangue inocente, depois de matar muitas pessoas que não fizeram nada de mal, o Senhor pegou ele, transformou, e depois disso, depois desse encontro poderoso que ele teve com Deus, o rei Manassés ele passou a governar com justiça todos os dias da sua vida. E até o dia da sua morte, ele serviu ao Senhor. Hoje em dia existem muitos Manassés. Existem muitas pessoas que são como Manassés. Talvez você seja assim como ele, ou você conhece alguém que é como ele, que pratica muitas obras malignas, às vezes gosta de perseguir a pessoa inocente, aquela pessoa que você sabe que não fez nada contra você e nem contra ninguém. Mas às vezes você gosta de perseguir essa pessoa e fazer apenas o mal a essa pessoa. Às vezes, você que está me ouvindo, às vezes se o Senhor quiser, Ele pode te pegar e te transformar assim como transformou Manassés. Porque nada para Deus é impossível. Ele pega a pessoa mais improvável, aquela pessoa que todos diziam, já era para ele. Esse aí não tem mais salvação. Porque a Bíblia diz que Manassés fez pior do que todas as nações e até os cananeus que existiam antes do povo de Israel invadir a terra prometida. A Bíblia diz que ele fez pior do que esses povos. Ele realmente fez muitas obras malignas. Porém, o Senhor transformou ele. E é por isso que eu acho a história de Manassés tão linda. Se você ou conhece alguém que seja assim como Manassés, eu te convido a meditar nessa palavra, a falar com Deus acerca disso. Porque se você se humilhar perante o Senhor pode te transformar. E às vezes você até quer mudar, mas não consegue. Mas se você se humilhar e pedir ajuda de Deus, o Senhor te ajuda a mudar e te transforma numa verdadeira pessoa de Deus, num verdadeiro homem, numa verdadeira mulher de Deus. Porque o que Ele deseja é que você viva aqui nessa terra uma extensão do que há no céu. A paz que existe no céu, Ele quer que você experimente um pouco dela aqui. Mas infelizmente isso não cabe só a Deus. Depende também da pessoa, se ela vai querer ou não. Agradeço por ter me dado essa atenção. Fica com Deus.